Falando agora do Palmeiras. Palmeiras tem o Fluminense. Fluminense já atrapalhou a vida do Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras no Palestra Itália, jogo que marca a despedida do Verdão, jogando em casa, né? Porque as últimas 3 rodadas do Palmeiras joga fora e a final da Libertadores, campo neutro em Lima, no Peru. Palmeiras a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, a expectativa para esse Palmeiras e Fluminense. Neste sábado, a bola rola às 9h30 da noite com a transmissão da Jovem Pan. Bruno Prado. É um jogo difícil, porque o Palmeiras está num momento complicado, né? O Palmeiras, ele fez, nos últimos 3 jogos, ele não conseguiu vencer, né? Perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, empatou com o Vitória. Então, o time do Palmeiras está num momento que teve uma queda de rendimento, como o Flamengo também teve. Isso tem muito a ver ali com um desgaste físico, um desgaste emocional, os desfalques de data FIFA dos 2 lados. Mas aí, quando não vem o resultado independente de todos os problemas, gera, assim, uma pressão maior, até a confiança dos jogadores. Não vai ter o Andrés, que foi expulso depois do jogo, vai ter o pessoal que estava na seleção, está todo mundo agora mais inteiro. E o Fluminense, ele está fazendo a parte dele no campeonato. O Fluminense venceu o Flamengo no meio de semana. O Fluminense, normalmente, ele cai muito fora de casa. Isso é um ponto positivo para o Palmeiras. O Fluminense, ele tem vencido em casa e perdido fora. Mas não é jogo fácil, não. O desempenho dos últimos jogos do Palmeiras não foi bom. E ele precisa ganhar um jogo, ele perdeu a liderança, ele está muito pressionado. Então é um jogo difícil, acho que em casa o Palmeiras sempre tem ali um favoritismo, mas é jogo bem duro, não acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai ter tranquilidade, não. Deve ser um jogo bem no limite para o Palmeiras. Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É o último jogo em casa, né? É o último jogo em casa. Depois joga 3 fora. Depois tem Grêmio fora. Aí já do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre já viaja, inclusive, para a final em Lima. O Palmeiras definiu assim a logística para a final da Libertadores. O Flamengo, pelo que eu entendi, o Flamengo vai ter agora o Bragantino. E depois tem... O Atlético em Belo Horizonte. O Atlético em Belo Horizonte. O Flamengo ainda volta para o Rio de Janeiro. Como é que ele vai viajar sem o Aeroflá? O Flamengo volta para o Rio de Janeiro, a Aeroflá e depois Lima. O Palmeiras não, o Palmeiras já vai direto. Sem o Aeroflá, o Flamengo não tem força. O que define é o Aeroflá. Pode ter certeza disso. O Flamengo sem o Aeroflá não dá. Com o Aeroflá, aí... Pô, deu certo. Segura. No Mundial deu certo? Esse Aeroflá? Deu certo nunca, né? Deu certo quando ganhou lá os jogos da Libertadores, não tem nada a ver com o Aeroflá. Isso é uma baita bobagem. É igual o corredor vermelho de São Paulo. É uma baita bobagem. Isso não muda nada. Porque quem resolve é jogador. O Muricy fala-se muito de técnico, então o técnico tem 20% da parada. Quem resolve é jogador, o resto, torcida gritando, berrando, não sei o quê. Inclusive, bem grosseiramente, que eu não lembro, o aproveitamento do Palmeiras, em boa parte do Campeonato Brasileiro, foi melhor fora do que dentro. Eu não sei se jogar 3 jogos fora de casa vai ser ruim para o Palmeiras. Tenho minhas dúvidas. Porque o Palmeiras tem mais dificuldade em casa do que fora. Fora ele tem um aproveitamento excelente. Ele perdeu, que jogo foi que ele acabou quebrando esse tabu? Foi contra o Flamengo, né? Que ele não perdia fora de casa. Ele ficou um tempão sem perder. Perdeu pro Bahia também. Bahia que ele Salvador. Quebrou. E na Libertadores perde LDU. Isso. As 3 derrotas que eu lembro. Ele não perde fora de Cruzeiro, antes dessas derrotas, a última derrota do Palmeiras tinha sido contra o Cruzeiro, antes até mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Sim. Isso. Então, quer dizer, não muda nada. Então, essa palhaçada, faz todo esse circo, e treino aberto, e Aeroflá... Não dá nada, cara. É lá dentro. Na hora que o couro comer que a coisa vai pegar. Mas eles fazem. E valorize, tá? Faz, nossa, agora vai. Não vai nada. Se fosse correr atrás de um avião que ia fazer ganhar, iam contratar jogador ou gente para correr atrás de avião. Não resolve nada. O Andrés Pereira tá fora, foi expulso. Recebeu ali o segundo amarelo por reclamação, logo após o apito final. Tá fora do jogo o Andrés, que já tinha desfalcado o Palmeiras na Vila contra o Santos. Volta a desfalcar o Palmeiras e nem falta foi, né? Eu tava vendo depois, nem falta foi do Andréas. Ele recebe o cartão e depois, pela reclamação, o segundo amarelo. E aí tem o Fluminense, né? O Fluminense ganhou do Flamengo no Maracanã. Será que nessas horas aí, Vamp, o Fluminense vai querer complicar pro Palmeiras, sabendo que tem o Flamengo aí na parada? Lógico que vai. Esse negócio que o John Kennedy falou lá, que ia complicar pro Flamengo, complicou mesmo, eu duvido que ele também não vai falar que vai complicar pro Palmeiras. Em relação só ao cartão do Andrés Pereira. Pô, o cara é um jogador internacional, um jogador de seleção, que tá visando aí uma Copa do Mundo. Já tem um amarelo, termina o jogo, porque foi cheio o saco do árbitro. Tomou vermelho. Concordo que também não mereceu o amarelo.
Mas se eu já estou com o amarelo, mesmo que o árbitro esteja errado, eu não vou encher o saco da arbitragem para ficar de fora na reta final, cabeça a cabeça contra o rival, que é o Flamengo, né? Faltando 4 rodadas, ele é um jogador importante, foi contratado, não foi um jogador barato. Então, bobagem dele, errou. Agora, em relação, Pedro, a tabela aqui, ó, tô olhando aqui, Bruno. Para mim, do primeiro ao 7º colocado, para mim, vocês esses 7 só vão trocar de posições. Sim. Porque a partir do 8º, o 7º é o Bahia, Pedro, tem 53. O 8º é o Red Bull Bragantino, tem 45. Muito difícil. 8 pontos. 8 pontos, faltando 4 rodadas. Então, para mim, vai oscilar ali que Bahia, Fluminense, Botafogo, Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. Esses aí vão trocar de posições. Olha lá a tabela, ó. Esses aí trocam de posições. O Mirassol ontem classificado oficialmente para a Libertadores. Aí você pega o Fluminense. Se o Fluminense ganha o jogo, tem um resultado positivo aqui, ele se distancia do Bahia e automaticamente pode passar o Botafogo. Lógico, todo mundo vai jogar na rodada. Mas ele, a depender de um resultado negativo de Botafogo, Mirassol, ele ultrapassa e fica à frente. Ali, para mim, vai oscilar. Aí, da 8ª colocação ao Ceará, que é o 14º, vão brigar ali, não sei se vai abrir vaga, 2 vagas, para a 8ª, 9ª colocação. Amanhã a gente já vai saber. Amanhã a gente vai saber disso. Mas os 7 primeiros não vão mudar. Os 7 primeiros vão ser esses aí mesmo que estão. Vão trocar só de posições. De repente o Fluminense vai, ganha, o Botafogo não ganha na rodada, ou o Fluminense perde, o Bahia ganha na rodada. O do Botafogo é melhor, Então né? você acha que o Fluminense vem aqui, independente do Flamengo, seu maior rival tá lá em cima e não querer ir para dentro? Vai querer buscar, porque os 6 primeiros vão direto, né, Bruno? Por enquanto, 5, né? Dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil, pode ir para o 6º, a vaga direta. Olha lá, Por enquanto, olha lá. garantido direto os 5 primeiros. Olhando 5 primeiros. para a tabela, o Palmeiras... Então, os 5 primeiros. O Fluminense está em 6º, 1 ponto do Botafogo. Quer dizer, Vai direto. Você acha que ele vai vir aqui? Ah, sabe de onde eu vou abrir? Pro Palmeiras, porque o Flamengo é meu rival. E numa dessas fica Existe fora da isso. Libertadores. É, fica fora. Não existe Perde essa isso. vaga, né? Que tem essa Não existe possibilidade. isso. O Mirassol, ele vai disputar a fase de grupos, né? Direto. Por enquanto, sim. Ele ainda não garantiu fase de grupos, mas deve garantir. E o Palmeiras, assim, Ah, tá. óbvio que... Ele pode ser ultrapassado. Ele pode ser ultrapassado. Não, não é por cá, Se ele estaciona e o Botafogo e o Fluminense começa a ganhar, Verdade. ele Ele pode vai pra cair. pré, né? Pré pode ir já pra está pré. garantido. Na pré ele está garantido. Direto ainda não. O resultado do Palmeiras, óbvio, foi muito ruim contra o Vitória. No Campeonato Brasileiro, em 6 pontos, o Palmeiras só fez 2 com o Vitória, né? E o Flamengo chegou a meter 8 no Vitória. E aí, Bruno, eu tô Então, olhando foi muito ali. ruim, mas assim, ó, o Palmeiras está 2 pontos ali, né? Um empate do Flamengo e vitória do Palmeiras, o Palmeiras ali. Como é que pode abrir para 9? Pode, assim, o Atlético Mineiro, assim, onde pode... Vamos supor que o Atlético seja campeão, um exemplo. Sim. Ele está classificado para a Libertadores como campeão da Sul-Americana. E o Cruzeiro campeão. Nesse caso, não abre. E aí o Cruzeiro campeão. Onde está, não. Não, ele campeão. E o Cruzeiro campeão abre para 9? São 9 times, mas não necessariamente o 9º. Se a classificação final for essa aí, e o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, vai até o 6º direto, 7º e 8º para pré, e mais o Atlético Mineiro nos grupos. Né? Porque é o Atlético. A Sul-Americana. Se o Atlético não ganha, pular para o 8º, que não está tão longe, e ele chegou a estar em 8º, umas 2 rodadas, aí até poderia abrir para o 9º, né? Que se ganha a Copa do Brasil, alguém, ou o Cruzeiro ou o Fluminense, e o Atlético a Sul-Americana e fica entre os 8, até poderia abrir entre os... Mas agora ele está em 11º. Nessa altura, com esse quadro, e nesse momento, São Paulo estaria fora. Sim, sim. Né? Estaria fora. Com o Atlético ganhando e com o Cruzeiro ganhando. Nesse quadro que foi colocado. Sim, independente da Copa do Brasil, com essa classificação, São Paulo fica fora. Assim, Sabe quem estaria? O Red Bull Bragantino. ele tem que passar pelo menos o Bragantino para ter alguma chance. O Bragantino está à frente. Aí, Flávio, Bragantino. Mas, ó, 3 titulares, pelo menos... Os caras investiram 5% do que devia investir, colocaram os mestres de obra em vez de uns dirigentes que conhecem de futebol lá, e mesmo assim tá junto com o São Paulo. Inacreditável. Pelo menos 3 nomes titulares devem voltar à equipe do Abel Ferreira para esse jogo contra o Flusão. Gustavo Gomes, Vitor Roque, Piquerez, que já chegaram a ficar no banco de reservas nesse jogo passado, né, contra o Vitória, no empate sem gols dentro do Palestra Itália. Palmeiras, eu disse aqui, 6 pontos contra o Vitória, 6 pontos disputados.
fez 2. Empatou em Salvador, em meio aos 2 jogos da Copa do Brasil com o Corinthians. Entrou todo reserva lá em Salvador. Quando o Abel foi corrigir, colocou a cavalaria, tirou os titulares do banco, empatou até sem fazer muita força, 2-2. E aí, um pontinho, desperdiçou 2 lá. E voltou a desperdiçar 2 pontos com o Vitória, que está brigando na parte de baixo da tabela, porque a gente comentava, né, a dificuldade do Palmeiras contra times do G6, que deixou muitos pontos pelo caminho, né, contra equipes do G6 da competição. E que o Palmeiras não tropeçava para esses times de meio de tabela, times da parte de baixo. Mas aí o Palmeiras perde para o Santos na Vila, empata com o Vitória em casa. De 9 pontos, o Palmeiras só fez 1, que numa briga pelo título é pouco, até por isso o Flamengo passa o Palmeiras. E agora tem esse duelo contra o Fluminense, Flávio Prado. Então a gente falando aí das possibilidades de título, só que o Palmeiras, melhor dizer, o Palmeiras está oscilando no momento que não pode oscilar, né? E o Flamengo também, né, Pedro? É uma pena isso, porque a gente espera a arrancada final tendo jogos mais legais, os times mais plenos e tal. Mas, infelizmente, o nosso calendário ele é terrível, eu falo sempre. Começa lá atrás, aquela coisa despretensiosa, Campeonato Paulista e tal, não sei o quê. Parece que não vai acontecer nada, mas isso vai pesando. Quando chega no final, e é data FIFA, e é não sei o quê, e é mas não sei o quê, mas não sei o quê. Aí vai acumulando. Na hora legal, na hora do vamos ver, os times estão no bagaço tremendo. Eles estão jogando mais na moral, mais na pegada do que realmente na condição física plena. É péssimo. A gente acaba tendo finais mais na gana do que ou na sorte, ou no acaso, do que propriamente no momento de auge. Os times eles têm que estar bem na hora da decisão, principalmente no torneio mata-mata. E, no entanto, agora esse turno-retorno era uma coisa que dá para ser planejada, mas houve a mudança naquele sistema da CBF, os jogos também se acumularam. Então não tem como fugir disso, Pedro. O cara vai dizer, o cara é profissional, tem que estar preparado. Pode até estar preparado fisicamente, psicologicamente é muito difícil. E mais ainda, né? O Bruno usa um termo que eu gosto muito aqui no futebol brasileiro, que é altamente tóxico. Você empatar um jogo já vira uma coisa de louco. Então é uma cobrança horrorosa, a cabeça dos caras. São seres humanos. Não parece, tá? Mas aqueles caras que vestem roupa e tal, jogador de futebol, eles são seres humanos. Eles têm medo, eles têm dor, eles têm fome, têm tudo, né? E na hora que eles deitam, eles começam a pensar em tudo aquilo. E infelizmente, eles leem as coisas. O Louco Bielsa fala assim, ele está pedindo para os jogadores lerem menos rede social. Darem menos importância para isso, blindar. Mas os caras, isso tem uma influência horrorosa na vida dos caras. São pessoas de 20 e poucos anos que estão nesse mundo. Isso. E se eles não entrarem na rede, vai ter amigo mandando no WhatsApp. Olha lá o que falou de você. Muito difícil, né? O vídeo lá. Mas tem que sabe? Não, olha o Neymar, gente. O Neymar parece que responde todo mundo que fala dele. Neymar. Tem que ser controlado, porque tem que dar um jeito de controlar, inclusive essa blindagem, sabe? O cara usar um celular só dele e tal, porque realmente não acrescenta nada, não muda nada, mas os caras levam isso num estágio assim. Isso quando não envolve família, quando não cria problema para o filho na escola, quando não fazem ligações para a mulher fazendo ameaça. Mas ameaça no Instagram de esposa, de filhos. Exatamente. Já aconteceu algumas vezes. Quer dizer, nesse ambiente todo, o cara aguentar isso é muito complicado. Imagina o cara que alguém vai cometer erro, Flamengo e Palmeiras vai ter, né? Foi decidido em pênalti. Alguém vai errar. Imagina como é que vai ser a vida desse cara. O Andrés Pereira parece que é o pior jogador da face da terra porque ele errou um lance no jogo Palmeiras e Flamengo. Então, é um horror. Esse tipo de pressão é uma coisa insuportável. E os caras chegam nesse estágio para disputar a fase decisiva.